Ele foi marinheiro, se aventurou no universo da fotografia, poderia ter sido defensor público, quis ser piloto também, mas acabou foi prendendo bandidos e protegendo a gente, cidadãos de bem. Quem é ele, Joana Patrícia? Não deixa de ser uma pessoa maravilhosa. De Guadalupe para o mundo, Delegado Odílio Odílio Sena. Sena. Nosso convidado de hoje do Baião de Dois. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu. Comece aqui, por favor, tirando a foto da gente. para ver se a gente fica bem na foto, né, Denise? Por favor. Vamos lá. Vamos. Se fosse você tirando, minha parceira. Deixa eu ver. Análise. Daria um bom fotógrafo. Olha só. Daria um bom fotógrafo, gostei. Por que não seguiu com essa carreira, hein, delegado? Na verdade, eu pensava em algo mais diferente, porque o fato das pessoas ficarem me cobrando pelas fotografias, a gente tinha que mandar para Kodak naquela época, para depois chegar pela correspondência, e eu sou um pocão, agoniado, e aí eu não compreendi isso muito bem, né? A expectativa das pessoas. Eu tenho TDAH, e quem tem esse transtorno sabe o quão é difícil esperar. Eu sou muito ansioso, e por conta disso eu pensei em outras coisas diferente de fotografia, mas dei com os burros na água, porque o lugar que eu ia, a coisa que eu fazia, eram novos desafios, eram novas ansiedades, eram novas dificuldades que deveria ter ficado na fotografia. Gente, porque olha assim, ele não conseguia lidar com os clientes cobrando as fotos que ele tirava, né? Que é normal. Agora tem que lidar com a sociedade cobrando, né, querendo resultado. Não melhorou muito sua vida, não. Não. É muito difícil isso, realmente. A vida de um policial, principalmente de um delegado, que tem a responsabilidade, né, por uma área, por um certo setor da sociedade, o informático, o homicídio, o roubo e furto de veículos, todas essas são demandas crescentes, infelizmente. Demandas que a população cada vez mais pede providências e, infelizmente, de certa forma, o Estado não está conseguindo. Nós temos vitórias em determinadas áreas, em determinados locais, mas, de maneira geral, o Rio, por exemplo, é um bom exemplo disso. Antes de vir para cá, eu estava conversando com um amigo meu, a gente comprar um apartamento, ele estava com medo de comprar um apartamento porque era de um traficante. Porque ele sabe, ele tem ciência de que comprando esse apartamento ele pode virar um alvo. Então a gente vive nesse meio, né? Isso é muito difícil lidar com isso. E eu ando armado, eu tenho treinamento, mas a grande maioria das pessoas não tem isso, não pode, ou não tem, ou não quer. E esse peso, né, é em cima dos policiais, principalmente dos policiais. Muitas vezes, e eu digo, né, nós temos leis ruins, sempre falo sobre isso, nós temos leis ruins. Mas nós temos uma cultura jurídica muito ruim, uma cultura pró-bandido. E isso está causando muito problema, porque as pessoas ainda não entenderam que nossas autoridades, principalmente, não entenderam que o crime hoje compensa. O crime hoje, ele dá dinheiro, ele compensa. Um exemplo claro é um ladrão de celular qualquer. Ele rouba 10, 15, 20 vezes até ser pego pela polícia. Quando ele é pego numa audiência de custódia, se ele for réu primário, ele logo sai. Então ele pensa, compensa ou não compensa? Eu roubei 20 vezes, eu adquiri 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, e na primeira audiência que eu fui solto. Então compensa, vou fazer de novo. E aí mais 10, 15, 20 roubos até a polícia pegar. E gera isso. Isso você está falando apenas de uma pessoa, de um criminoso. Imagine isso em escala nacional. Eis a desgraça. Grave, né? Terrível. Agora vamos voltar aqui para sua carreira. Começou como vendedor de din-din. Foi. Passou pela fotografia. Vendi sucata também. Vendeu sucata também? Também. Guadalupe? Guadalupe. E aí depois foi estudar. Resolveu estudar. Passou em vários concursos. Passei. Defensor público, né? Você poderia ter sido também defensor público. Por que delegado de polícia?
Bom, o meu sonho realmente, era ser aviador da Força Aérea, Isso, ainda teve também a FAB, a na minha FAB. história. Até hoje, nós temos encontros de 5 em 5 anos, o que atrapalhou foi a pandemia. Mas de 5 em 5 anos nós temos encontros, né, com a minha turma, que hoje, minha turma hoje é coronel. Inclusive teve um curso lá da Polícia Civil, e aí eu consegui o avião com os meus amigos de turma. Aí o avião da FAB veio, levou a turma aqui da polícia para lá. Mas por conta dessa amizade que eu tenho com essas pessoas que hoje eu posso dizer que também são minha família. Então meu objetivo, o plano A, primeiramente era ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira. E tentei fazer isso aí. Fui para a Marinha, eu não entendia muitas coisas, mas eu disse pro meu pai, por telefone, ele muito feliz, ele também não entendia muito, um caboclo do interior, do interior de Jerumenha. Mas Minha mãe muito também. feliz com o filho, Não, ele né? me vendo Na de Marinha. farda, branca, e foi muito bacana pro coração dele, foi muito bom para aquilo ali. E aí, mas meu objetivo era ser piloto da Força Aérea. Eu passei um ano em Fortaleza, saí de lá, voltei para o Industrial, São Francisco de Assis em Floriano, passei mais 2 anos e me preparei para o concurso durante esse tempo. Passei, de 6 piauienses, eu fui um deles, e ao todo foram 300 no Brasil inteiro. Fomos para lá para Ipicá. A coisa ruim, que hoje não tem mais, era que naquela época eram 300 vagas para os alunos, mais 180 para se transformar cadete na AFA, na Academia da Força Aérea, para ter o privilégio de voar e aprender a voar. E aí você concorrer com os melhores do Brasil realmente não é muito fácil. Eu cheguei numa das últimas colocações e tinha que concorrer com praticamente os primeiros colocados. E graças a Deus conseguimos, fomos para a AFA, né? Foi um ano muito difícil, foi em 1997, foi um ano, eu vi vários colegas, 2 morreram, outros colegas foram desligados por questões de voo. Nós tivemos problemas também e principalmente naquela época, essa questão de nordestino, isso existe realmente, a gente viu colegas sendo perseguidos por Xenofobia? Xenofobia, teve isso. Você chegou a sentir isso? Eu senti, mas é até um pouco perigoso eu falar isso, porque, como é que eu posso dizer? Não era uma coisa generalizada, e também tem a questão pessoal de cada um. Talvez pode não estar acontecendo, mas você acha, aí você se sente vitimizado daquela situação, a gente era muito novo, mas a gente percebe um pouco disso, né? Essa questão de ser nordestino, o sotaque nordestino, essa característica que a gente tem. E muitos foram desligados, dos 300, dos 180, só conseguiram se formar 82, e eu, particularmente, eu não me adaptei ao voo, né? Eu fiz várias manobras, parafuso, saltei de paraquedas, eu fiz, a gente teve várias aventuras, tipo, um procedimento que é chamado ação e reação, que a gente passa 3 dias na mata, na selva, onde é aquele negócio de comer cobra, é verdade. Você ia conseguir? Eu tô aqui já em pânico. Ele tá contando e eu tô com medo. Com fome você come. Com fome? Com fome você come. Não, eu prefiro o biscoitinho da Ladocices, ó. É bem melhor. Esse biscoito aqui é delicioso, delegado. Por favor, coma. Não esqueça esse momento da cobra. Mas você comeu cobra mesmo? Cobra, galinha, crua, com sangue. Ou comia ou morria de fome. Delegado, mas você lembra o sabor, o gosto? Lembro. Eu passei praticamente um ano sem querer comer frango por conta disso. A cara da outra comendo isso. Então, assim... Tá delicioso, frio, mas eu tô, assim, tentando imaginar o gosto de uma galinha crua. Quase não tem gosto, mas ao mesmo tempo tem. E o fedor é horrível. Mas, enfim, naquele momento... Eu fico me perguntando, pra que isso? Mas é necessário, Denise. A gente tem que entender que o mundo da gente não se resolve, por exemplo, o teu mundo é o quê? Esse trabalho, é tua família, ir para casa, fazer umas compras, voltar. Mas tem um outro mundo aí fora, tem um outro mundo que a gente desconhece, é um mundo que o policial,
um policial, um militar das Forças Armadas, um policial mesmo comum. É um mundo que o policial... Ele precisa enfrentar. Ele vê isso cotidianamente. Eu, por exemplo, depois a gente vai falar sobre isso, por exemplo, eu perdi um filho num acidente. Me chamaram para eu participar da DPCA, para ser delegado de lá do DPCA. Eu, particularmente, eu não aguento aquilo ali. Não aguento. Porque provavelmente eu vou fazer besteira. Então, se eu for para um lugar daquele, para eu fazer besteira é melhor ir para outro. Pela então, sua bagagem pessoal. Por conta da minha vivência pessoal. Então, são situações difíceis que você tem que passar, porque você pode passar. Você está num avião, tá fazendo um exemplo. Você está aqui sobrevoando na Amazônia, o avião dá um problema, você cai. Se você não tiver uma compreensão psicológica de que está numa floresta, que você tem que sobreviver, ou então você é uma pessoa comum, que a pessoa comum pode acontecer o quê? Que a gente chama de colar as placas e morre por inanição. Tem gente que acontece o perigo, a pessoa não consegue fazer nada, né? A gente vê muito esse assalto, né? As pessoas, muitas vezes, o homem ou a mulher, congela por conta disso. E o treinamento, ele nos dá essa possibilidade, né? Aquela gritaria, não sei o quê, eu não posso nem falar, né? Não, o YouTube vai derrubar. Filho disso, filho daquilo, não sei o quê, vai-te embora, pede pra ir embora. Aí coloca o contorno em cima do pescoço, pede para ir embora, e não senhor, vou ficar e tal. Então isso cria musculatura para a gente aguentar o dia a dia. E garanto que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. A gente vê as dificuldades com mais... Eu não sei se eu vou me explicar bem, mas a gente passa a ver as dificuldades com mais leveza. É isso que eu tento passar isso pro meu filho. Tem mais habilidade em passar pelas dificuldades. A vida não é fácil, não é fácil. A gente às vezes cria nossos filhos, né, em cima de uma redoma, querendo protegê-los diante de tanta desgraceira, mas a gente tem que deixar um pouco ele sentir aquilo ali, sentir o calor de toda a situação, para que ele não sucumba quando for a vez dele. Ele aprender a se proteger também. Pra você ter uma ideia, quando eu fui para Fortaleza, eu vi a primeira vez que eu participei, tipo assim, não é que eu participei da briga, mas eu estava no mesmo local que estava acontecendo uma briga. Eu nunca tinha visto uma briga daquele jeito. E eu vi garrafa de um lado pro outro, eu vi gente correndo esfaqueado, eu vi sangue, eu com 16 anos, e eu olhava, eu nunca tinha visto isso. Eu sempre fui, nós éramos, nasci em cidade pequena, a realidade totalmente diferente. E aí, no primeiro Fortal, eu estava lá, na pipoca. Que coisa de maluco, nem sabia que era pipoca. E eu lá, e aí eu olhando... Aprendeu nessa hora, né, das garrafas voando. Justamente. E eu olhando e os cariocas, que tem mais desenvoltura para esse tipo de coisa... Pô, negão, sai daí, cara, tu vai morrer. Aí eu acordei, eles bateram assim, e aí eu saí correndo, e pedra, e caco de garrafa, e faca, e a gente saiu correndo, e a gente foi pra escola. Mas essa é um pouco dessa vivência que eu falo, da gente sair da bolha, da gente entender que o mundo realmente não é fácil. Agora vamos voltar para a história do avião. Aí você desistiu de ser piloto. Não, na verdade eu não desisti. Eu fui desligado por conta da minha... Inaptidão. Aérea. Eu não consegui. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Eu tinha um plano A, mas não tinha um plano B. Aí eu voltei para Teresina. Falei pro meu pai ficou arrasado, porque ele tinha isso... um orgulho que ele tinha de ver o filho voando, aquele negócio todo, macacão de voo, Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça era lá, em Pirassununga, onde a gente ficava. E aí todo final de tarde, eu ia sentava lá numa calçada e ficava vendo os oficiais fazendo aqueles voos, que vocês se deliciam aqui. Eu vi praticamente isso todos os dias lá na Academia da Força Aérea. E aquilo ali foi um choque, foi a minha primeira grande... Derrota, né, que eu senti na minha vida. Foi naquele dia lá que eu fui desligado, não sabia o que fazer, e aí pensei de ficar em São Paulo, ou não sabia se ia para Fortaleza, não sabia, não tinha um plano B. Aí voltei para cá, meu pai, ainda tentei falar com meu pai para a gente tentar curso de aviação civil, mas não era minha praia.
E também era muito caro. Meu pai, a gente era advindo de família humilde e apesar de nunca ter passado fome, a gente não tinha essa possibilidade financeira que pudesse pagar um curso de aviação civil, enfim. E aí eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer ou engenharia, ou medicina, ou direito. E aí eu olhei para as três, interessante medicina, não, eu gosto de ler, acho que é direito mesmo. Aí fiz, passei na época, passei em 6º lugar, geral, segundo lugar no meu curso, né, passei, e aí um ano depois eu passei no concurso da Polícia Civil, não, minto, agente penitenciário, passei em 2º lugar, e aí comecei a trabalhar como agente penitenciário para pagar minha sobrevivência. Passei também para oficial da Polícia Militar em 2º lugar, eu gosto do segundo, né? Tá ótimo. Em 2º lugar, aí passei, mas não quis, já vim traumatizado, eu não queria saber de milico, aquela história toda e tal. E aí resolvi ficar como agente penitenciário. E lembro demais com o coronel Ziel, que hoje é aposentado. Eu estava muito indeciso se ir para a Polícia Militar, que era um emprego certo, que já tinha um salário bom e tudo mais e tal. Ou então eu me arriscar em direito, né, para ser juiz, delegado, promotor, alguma coisa do tipo. E aí eu me lembro demais, eu cheguei lá no Pirajá, ele estava, eu não conhecia, e por coincidência a gente se tornou colega de faculdade. E aí o coronel Ziel perguntou, eu vi ele de farda, eu perguntei para ele, coronel, o que é que o senhor acha? Eu estou assim nessa situação, será que eu faço isso, ou vou ser militar, ou faço direito? Aí ele olhou para mim, olhou de cima para baixo. Aí, e ele tem uma voz bem grave. Bem grave. Ele disse, tu é preguiçoso? Eu não vou nem falar o palavrão que ele fala, terminou. Então, algum preguiçoso? Vai estudar, rapaz. Que coisa é esse negócio de militar, rapaz? Tu não já foi militar? Que conversa é essa? Vai estudar. E aí aquela voz, aquela palavra me fez entrar no direito. Aí eu entrei no direito. Aí um ano depois passei para investigador de polícia, agente de polícia aqui no Piauí. E aí fiz o curso durante os 3 anos. No 4º ano eu fiz o concurso para delegado de polícia da Paraíba, passei antes de me formar. Fui para lá um tempo, foi um tempo também muito difícil, porque eles exigiam o diploma, eu não tinha esse diploma e aquela correria foi uma loucura, e eu sozinho, sem família aqui praticamente. Eu só tinha a minha esposa e, enfim, eu sei que deu certo, eu terminei o curso e saí da Paraíba, vim para cá novamente, voltei a trabalhar e terminar meu curso de Direito. Quando eu terminei meu curso de Direito, eu adoeci, eu tive uma doença. Acho que comigo eu tenho essa sorte de fazer as coisas diferentes. Até minha doença é diferente. Eu tive uma doença chamada rabdomiólise, praticamente. Rabdomiólise significa o quê, delegado? É uma doença onde o metabolismo é invertido, porque você queima normalmente carboidrato, gordura e proteína. A rabdomiólise, ela queima, inverte isso aí e o organismo ele começa a queimar a proteína. Por algum motivo grave, tipo esforço físico extenuante, um acidente de carro, a pessoa fica toda machucada, sim, pode desenvolver essa doença. Então ela incha, a pessoa fica inchada, os rins param. Nossa. E o músculo começa a literalmente a apodrecer. Gente. E aí eu fiquei todo inchado, eu praticamente perdi o ano, né? Os meus rins pararam, né? Por muito pouco eu não morri, graças a Deus e graças ao Dr. Carlos Marreiro. Esse cara me salvou, nenhum médico entendia o que estava acontecendo comigo. E esse cara olhou, ele passou durante 5 dias me observando até que ele deu o prognóstico e realmente era o que ele estava dizendo. Então foi um tempo muito difícil, era muita dor. Pedi para morrer várias vezes nessa época, muito difícil. 27 dias internado, era dores infindáveis. Enfim, foi terrível. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. Ela geralmente, normalmente, a pessoa se tem, no meu caso, foi por causa de febre alta. Eu tive uma febre alta durante uma semana que ninguém conseguia controlar.
E ela desenvolveu, por isso que mãe tem que ter cuidado com esse negócio de febre e tal, porque pode, em alguns casos, é raro, mas pode desenvolver rabdomiólise. E o problema maior, porque quando começa pela febre, o médico se perde, porque quando é exercício físico extenuante, é rabdomiólise. Uma bomba caiu em cima da pessoa, ele sofreu um acidente grave, pode desenvolver rabdomiólise. Mas se for por meio de febre, o médico não tem esse parâmetro. É mais difícil, né? Porque ela ataca um sistema inteiro. A pessoa toda incha, né? E os rins param, tudo para. E não é da hora para outra. E o coração pode parar, enfim. É terrível, terrível. E aí foi um ano perdido, um ano praticamente. tratando. E o interessante é que nessa doença, você não tem... Você perde os sentidos, você não começa a não raciocinar, e o médico precisa ouvir o que é que você tem para ele entender aquilo ali. Porque até pelas máquinas é difícil o médico verificar. Então é uma questão clínica, uma questão de olho, que muitas vezes algumas pessoas morrem. Então saindo daí, aí eu fui para Paraíba, passei uns 4 meses, depois eu retornei, passei em outro concurso, aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão, nessa área criminal também, e fui, ser analista, praticamente assessor de juiz. Aí foi aí que eu fiz esses concursos para defensor, para delegado de polícia, passei nos dois, tive um problema na defensoria pública, e aí ficou a questão do delegado, e aí, no primeiro momento, não quis muito, na verdade não quis muito, porque eu já estava traumatizado com essa questão de militar e tal. E aí entrei, fiz o curso, né, junto com o delegado Jung, delegado Daniel Pires, a turma boa, o nosso amigo delegado Mácula, só gente da melhor qualidade. E a gente foi indo. Fui primeiramente... Aí depois eu fui para Ilhas Bom Veloso, passei um tempo lá, praticamente uns 3 anos. Foi aí que, nesse período, eu ia passar até mais tempo. Aí foi aí que meu filho veio a falecer. Aí foi muito traumático, foi muito ruim, foi muito difícil, muito difícil, muito difícil. Aí eu tive que voltar para cá. Foi um tempo, assim, muito complicado, porque lá em Ilhas Bom, como a gente diz lá na Força Aérea, manete à frente, gás total, gás total. E a gente prendeu muita gente, a gente moralizou, graças a Deus a gente moralizou a cidade, questão de trânsito, questão criminal mesmo, criminal comum, homicídio. Pegamos gente com 18 anos, fugido, 17 anos, cometeu um homicídio e ninguém conseguia encontrar, nós encontramos. Eu lembro de um caso que você conseguiu prender um homem que tinha matado a própria mulher e foi embora de São Paulo para lá. E estava muitos anos vivendo lá de boa. Não foi esse não. Não foi esse não? Esse aí foi um homem, né? Na verdade foi a minha pior prisão. A pior de todas. Foi uma investigação linda, né? A gente começou essa investigação em final de 2012. Ninguém sabia onde é que a gente se encontra. E a gente... Eu não vou passar para vocês como é que eu faço, porque senão vai estragar com os outros colegas. Eu sei que foram quase 2 anos de investigação. E aí, no final, a gente descobriu onde é que ele estava. Ele estava em Manaus. Ele matou um cara porque ele era um funileiro. Ele fez um serviço. E aí ele foi cobrar esse serviço. E aquele que contratou, que é o que foi a vítima, ele disse, olha, você vai no outro dia me cobrar e tal, eu vou lhe pagar. E aí ele foi cobrar. Normal, nada demais. Quando ele foi cobrar, o dono do serviço se irritou. Ele era um homem enorme, grande, forte. Bateu nesse cara, jogou o cara no chão, aí humilhou. Ele era baixinho, o apelido dele inclusive era baixinho mesmo. Aí colocou o pé em cima em cima do corpo dele, esfregou o rosto dele no chão, bateu. E aí, olha, você seu moleque, seu isso, seu aquilo, vai-se embora e tal. E foi embora. Foi humilhado, todo mundo viu, enfim. Aí no dia seguinte, eles se encontraram. E aí ele disse, quando ele se encontrou, tu de novo? Foi por acaso, isso aí foi por acaso. Tu de novo? Aí quando ele veio pro rumo desse rapaz, agora não. Tu não passa de hoje, mais ou menos assim, tu não passa de hoje, porque em homem não se bate na cara, mais ou menos isso.
E aí ele foi em casa, pegou uma arma e voltou, matou esse rapaz e sumiu. Só que quando eu peguei esse cara, eu encontrei ele em Manaus, um pai de família, profissional, trabalhador. Aí a gente, lógico, a gente faz o levantamento, né? Um cara da igreja, um cara dedicado na comunidade, ajudava as pessoas pobres, humildes, é um exímio funileiro. O patrão dele, louco por ele, louco, apaixonado por ele, porque é um cara direito, honesto. O patrão dele viajava e deixava a oficina, é uma oficina enorme que tinha em Manaus, nas mãos dele, porque confiava nele. O patrão dele ficou arrasado. E aí, quando eu fui tomar pé da história toda, eu comecei a me emocionar, porque aí eu vi a esposa, vi os filhos, e aquilo ali me fez muito mal. Eu trazendo esse cara, eu fui assim, todo empolgado, tal, tipo assim, Vamos prender, Sherlock conseguimos. Holmes, descobrimos, cara, ninguém descobriu esse negócio. Aí vai lá o Adilo Senna, vai lá e pai. Mas eu fiquei arrasado. Quando a gente voltou, que a televisão foi atrás, a Clube foi atrás de saber, aquele negócio todo, os jornais. Eu tava completamente sem graça, porque eu não queria ter feito aquela prisão. Mas enfim, fiz. E aí ele foi a júri. E por incrível que pareça, o advogado dele me chamou para ser uma testemunha de defesa. Engraçado, mas foi. E teve uma confusão entre o advogado de defesa e a promotora. Por quê? Porque eu tinha crédito na cidade. E o que eu falava ia ser levado em conta. E aí houve uma confusão de eu ser ou não ser essa testemunha de defesa. E o advogado foi para cima, foi uma confusão danada. A promotora também não gostou muito da situação, porque provavelmente ela tinha uma chance de perder, ela não queria perder. Faz parte isso. E aí eu sei que no final, no frigir dos ovos, eu não fui testemunha de defesa, mas ele conseguiu se ver livre e solto. Ele provou que um homem normal, né, chama-se isso no direito de inexigibilidade de conduta diversa. Eu talvez no lugar dele, provavelmente eu ia fazer a mesma coisa. Eu acho que qualquer homem, mulher também, né, mas homem, por conta da sociedade, daquilo que nos é cobrado, eu acho que qualquer homem que tem um mínimo de honra, que honre um mínimo as calças que veste, eu acho que numa situação daquela, eu acho que ele faria a mesma coisa, né? Se defender e tentar não ser humilhado como esse rapaz foi humilhado. E aí eu sei que houve essa situação e realmente ele foi inocentado. E hoje é um homem de bem, né? Mora em Manaus, tem o salário dele, tem a vida dele, é empresário também é um empresário. E é uma lição interessante, porque muitas vezes a pessoa vê assim, porque a polícia é mal, a polícia é isso, a polícia é aquilo. Não, mas não é bem assim. Também há sofrimento numa prisão por parte da polícia. A gente tem vários casos de história. Eu, particularmente, eu tenho várias histórias que a gente trata. Por exemplo, quando a gente... um desses homicídios que estava desaparecido, teve outro que era de 3 anos. E a primeira pessoa que chegou na minha delegacia, eu como delegado de polícia, foi uma senhora de Elesbom Veloso que tinha perdido o marido por causa de uma briga besta. O cara enfiou uma faca no outro, 3 facadas no outro, coisa de bar mesmo, coisa banal, e eu sei que esse cara fugiu. Aí a gente fez essa investigação juntamente com a do Baixinho, nós fizemos, e encontramos esse rapaz em Araguaia do Tocantins, se não me engano. E aí os policiais de lá não tinham esse costume, aí eu preparei tudo para ir para lá, eles foram. Assim, polícia tem a questão da eficiência, tem a questão do preparo, mas também tem que ter sorte. Não tem como não ter sorte. Tem que ter sorte. Tem que ter Deus no meio. E aí eu lembro demais porque a gente só tinha uma fotografia de um meio desfocada desse cara. E aí os meninos foram lá e eles não tinham esse costume de viajar para outras cidades e comigo, como eu estou dizendo, comigo tudo é diferente. E eles foram a primeira vez e eu disse, quando vocês chegarem lá, vocês se apresentam à delegacia de lá e ao batalhão de lá. Não deixe de fazer isso. Beleza, ok. Mas chegaram lá, acho que empolgados pela situação, não fizeram isso. E começaram a investigar. Uma cidade aí de seus 100 mil habitantes, 80 mil habitantes, não sei muito bem não, mas é uma cidade média.
Mas o que acontece? Com alguém de fora, numa cidade pequena. O que acontece? Todo mundo dá conta. E aí eles chegaram. E rodaram. Quando pensar que não. Eu não fui nessa. Nessa eu não fui. Quando pensar que não. Mais de 10 viaturas cercaram. Eles estavam perto do banco. Mais de 10 viaturas cercaram. E puxaram bazuca, fuzil e arma e tudo. E aí no chão, bandido, não sei o que, mais polícia e tal, aquela confusão e todo mundo sabe, ninguém sabia quem era quem, todo mundo se deitou também, porque assim, Nessa o hora, banco né? cercado, que eu também ia deitar. Eu também ia. Eu ia deitar. Eu ia cair, não ia nem deitar. Me desse um travesseiro até eu voltava. E aí eu sei que aí foi aquela pressão toda em cima deles, depois tiraram o pessoal, depois foi em cima deles. Aí não, a gente tá fazendo aqui, nós somos polícia pegaram lá a identificação. Aí me ligaram, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, me ligaram. E aí o delegado Odilo, aí eu, pois não, eu vi que o telefone era de fora. Aqui é o capitão fulano de tal. Assim, essa situação assim. Não, pelo amor de Deus, capitão, é minha gente, meus policiais. Aí, delegado, pelo amor de Deus, a gente ia matar seus homens, e tal. Aí eu passei pro Adejane. Aí tal, fizemos as pazes lá, todo mundo se acertou. E aí encontramos um policial que tinha memória fotográfica. Impressionante. E até hoje eu sou impressionado com esse cara. Ele olhou, aí eles deram alguns policiais pros meninos terem um apoio lá. Depois dessa confusão toda, eles ganharam um reforço. Justamente, graças a Deus, um armado não é pro bem. Aí eu sei que aí um deles ficou com a Dejane, que era um dos meus melhores policiais. E aí eles começaram a rodar, isso no dia seguinte, né? Rodar, depois do susto, rodar as ruas lá da cidade lá. E aí, ele olhando pra foto, eu do fundo do meu coração, aquilo ali comigo ia passar batido. O cara ia esfregar na minha cara, eu não dava pra saber. Ele olhou por 2 minutos, segundo o Adejane, olhou por 2 minutos lá fora, bora. Aí foi rodar. Aí ele passava numa rua, perto do banco, porque a gente sabia que ele ia buscar dinheiro. A gente tinha mais ou menos a data. Aí ele olhou para o carro, parou. Viu alguma coisa? Aí eu vi. Vamos descer, vamos pra rua. E aí desceram os dois. Aí quando desceu, aí mais ou menos uns 100 metros, ele olhou, aí ficou olhando. Vamos. É aquele cara ali, a Adejane olhou, é o cara. Porque o Adejane conhecia, não conhecia de foto, ele conhecia, isso há uns 5 anos que ele conhecia, mas fazia muito tempo que ele não via. É o cara ele, é o cara. Aí a gente chegou bem pertinho, andou, se aproximou, os meninos já ficaram no preparado. Aí, seu fulano, aí ele, pois não, o senhor tá preso, polícia do Piauí. Aí prendemos. Aí eu tava esperando por vocês. Aí algemou e a gente trouxe. Então, essas coisas, né, preparo, tal, tem. E tem que ter isso. Mas também tem que ter o fator sorte. E a prisão mais emocionante, delegado? A mais emocionante... Eu lembro de uma recente, não sei se... A mais emocionante foi da escrava. Da moça em cárcere privado. Que foi escravizada. A mais perigosa também foi na Lesbão. Mas a mais emocionante me tocou muito por conta da maldade humana. E o pior é que a gente percebe que muitas vezes o criminoso ele entende que aquilo ali não é errado. Que foi o caso, né? Praticamente foi o caso. E a gente pode ter novos capítulos aí a qualquer momento. Dessa história? Dessa história. Pois acione a gente. Tomara que não, né? Mas a gente pode ter. Porque às vezes a pessoa não entende que faz o mal, ao invés de tentar consertar o mal, ela quer fazer trazer mais problema. E aí a gente... 10 anos, né? Sem contato com a família. Mais de 10 anos. Foi em torno de 10 anos sem contato. Foi um negócio assim muito baixo. Chocante, muito né? Chocante. Quando eu entrei na casa, eu me emocionei. Eu vi aquela menina lá, eu me emocionei. Quando eu vi aquela menina abraçando com a mãe, eu confesso que naquela hora eu corri pro banheiro para chorar. Porque eu fico lembrando assim de um pai, de uma mãe, quando perde um filho, e aquilo ali não tem como não balançar. Porque quando eu perdi o meu,
foi no finalzinho de 2013, quando eu perdi o meu. Eu fiquei praticamente 5 anos assim no limbo, perdido, me achando culpado. E aí quando eu vejo alguma mãe sofrendo por um filho, o filho sofrendo pela mãe, ou a mãe ou um pai fazer um filho sofrer por conta de maltrato, de tortura, essas coisas, cara, é um negócio assim muito difícil, muito é difícil até de engolir a saliva. Delegado, vamos, para quem não acompanhou a sua história, né, com esse filho que o senhor perdeu, conta pra gente aí o que foi que aconteceu no ano de 2013. Você tinha nessa época 2 filhos. Tinha o João e o Samuel. E foi um final de tarde na represa de Boa Esperança, lá em Guadalupe. Tava minha família, tava com minha mulher. E aí meu irmão pegou meu filho, colocou num jet ski. E aí ele, juntamente com o João também, e outro sobrinho. E aí eles foram dar uma volta. Meu irmão fez uma coisa que não é uma coisa inusitada, que não era para ter feito. Ele foi para um lugar que não era para ter ido. E eu não sei realmente o que aconteceu, porque o João era muito pequeno ainda e ele estava atrás, não conseguiu ver. Não sei se o Tony passou coisa pro meu filho, que era pequeno ainda. Ele era louco pelo meu filho, era apaixonado pelo meu filho. A idade do Samuel na época? Tinha 2 anos e 7 meses. Bebê. E ele era muito esperto, ele era muito... O apelido dele, inclusive, era até Delegadinho. E eu tinha muito, assim, a afinidade com o menino, porque o menino se parecia demais comigo, né? Parecia ser comigo, assim, era destemido, era corajoso. E eu vi, assim, como uma versão melhor de mim mesmo, né? Eu sei que o Tony, não sei se foi o Tony, não sei o que aconteceu, teve uma manobra, nessa manobra eles acho que descontrolou e foi direto numa árvore seca, daquelas árvores quando a represa fica cheia, e aquelas árvores ali, as costeiras do rio alagado, e aquelas árvores têm mais de 60 anos, são árvores praticamente petrificadas. Aí eles bateram, ele bateu a cabeça, quebrou o pescoço. O meu irmão bateu a cabeça, desmaiou, ele estava sem colete, afundou. O meu filho estava com colete e ficou boiando. E o João foi socorrido, e o meu outro sobrinho, ele conseguiu pular. Foi uma coisa assim, quase que inexplicável. Difícil, né, de superar. Difícil, foi muito difícil. Eu saí correndo, ainda depois, meu coração, quando ele saiu da minha vista, meu coração se fechou naquela hora, e eu procurando o menino, e agoniado, eu vi ainda o SAMU ainda passando em cima do paredão. E aí meu coração apertado, sentindo que alguma coisa não estava dando certo, até que uma pessoa lá veio lá gritando, e aí eu fui. É muito difícil, sabe, Denise? Para quem está ouvindo, para quem viveu, para quem já perdeu um filho, para quem nunca perdeu. E imagina ouvir essa história sendo contada pelo próprio pai. Não tem como a gente não se emocionar? Não tem. Ainda mais como a gente que é mãe, você que já passou por essa dor também, né, Joelma? Eu costumo dizer que eu não entendo, não tem como. Eu não entendo como é que algum pai, alguma mãe faz mal a um filho, o seu próprio filho não entenda, não entra na minha cabeça. Como é que alguém tem coragem de maltratar uma criança? E eu olhando pro meu ali, aquela cena ali que a mãe pegando no meu filho, já morto. Eu passei praticamente 1 ano. Quando eu conseguia dormir, eu vendo a mãe segurando o meu filho. Foi difícil. Foi dolorido. Ainda mais quando a gente vê que é um pai presente, que é um pai de verdade, é um pai especial. Ô Cezinha, tá todo mundo chorando aqui, gente? Vou tomar uma água. Mas a gente quer mostrar duas pessoinhas lindas que estão aqui. Posso? Por favor, delegado.
Olha, gente, A Bruna pra vocês e o João sentirem o quanto esse paizão é especial, olha essa figurinha chamada Bruna e o João, que rapaz lindo, enorme, né, delegado? Seu povo é todo grande assim? Todo mundo é casa grande. Algumas coisas a gente já sabia, mas nada como o próprio contador trazendo a história pra gente. Verdade. E aí eu queria fazer meio que uma linha do tempo. Eu sei que a Bruna tá aqui, que o João tá aqui também. Então, assim, eu queria saber se o pai de vocês aprontou também enquanto criança. Eu queria saber como era o Odir Lucena ali, o filho do seu Francisco, da dona Neuza, ali na infância. Porque, delegado, eu vou contar uma coisa. Eu sou um pouco preguiçosa. Eu já tava aqui, às vezes, aqui cansada. Eu digo, meu Deus, bazuca, fortal, selva, avião. Esse homem fez de tudo, gente. Nossa, ele fez de tudo. Ele transitou por muitos lugares. Mas eu queria saber como era o senhor criança, ali debaixo da asinha do seu Francisco, da dona Neuza. Eu sou o filho mais velho de 4. E eu sempre fui o queridinho do papai e o queridinho da mamãe. Porque eu era, de maneira geral, eu era muito obediente. Eu acho que eu comecei a ficar peralta depois de adulto mesmo. Acho que é pra descontar. E aí, por conta disso, eu via meu pai. Meu pai era um homem muito inteligente, muito sábio, um negociante, né? Tanto é que ele venceu na vida. E uma família grande. Meu pai sofreu horrores. Meu pai perdeu a mãe com 1 ano e meio. E mesmo sofrendo horrores, né, teve muita dificuldade. Ele era uma família pobre, meu pai dele era vaqueiro. Esse fogo dentro de mim, essa vontade assim de fazer a diferença, isso é dele, né? E ele estava naquela situação e ele não aceitava aquilo ali, mesmo sem estudo, mesmo ele aos 9 anos ele andava com uma tanga praticamente, tocando boi, né, com a bunda de fora, porque não tinha roupa suficiente. E com os 14 anos ele teve que comprar a primeira rede, porque o pai dele não conseguia comprar uma para ele, né? Ele tinha que trabalhar para viver. Então ele mesmo diante de tanta dificuldade, tamanha agrura que ele passou, né, por ser órfão de mãe, ele tinha um coração, era grosseiro, bruto, ele não contava muito, mas ele parecia uma galinha protegendo os filhos dele. E assim ele nos tratou. E aquilo ali, eu era o mais velho, né? E ele sempre dizia, meu filho, tô saindo, tal, o homem da casa é você. Aí eu me senti, eu tinha esse negócio, guarde seus irmãos, proteja os seus irmãos, não sei o que, aquele negócio. E aquilo ali foi me incrustando. Só que o que eu não queria, porque ele era um cara trabalhador, um cara de mexer com gado, de pegar carro para alugar, virar à noite, ele era chefiano, né, ganhava pouco. E aí ele tinha que se virar nos 30 para aumentar a renda, a gente ganhava muito pouco, é uma situação muito difícil naquela época, mas um cara extremamente batalhador, um cara extremamente esperançoso, um cara extremamente corajoso. Mas uma coisa que eu não queria, eu sempre dizia, eu só não quero só na minha cabeça. Eu não quero, ou seja, eu não quero ir pra roça. Eu não quero ir pra roça. Bobeira, mas é besteira, mas eu tinha esse pensamento, eu não quero ir pra roça. E aí eu comecei a estudar, estudava. E via que aí eu tinha uma figura, uma espécie de... Uma figura, não é uma figura paterna, mas como se fosse, que era o doutor Antônio Carlos, que era um advogado da Chesf, que meu pai, quando ele chegava em Guadalupe, meu pai, por conta de parentesco, ele tirava a cama, minha mãe e meu pai dormiam conosco, e a cama do casal, a cama do meu pai e minha mãe, era entregue pro doutor Antônio Carlos, e eu achava aquele o máximo. Eu digo, rapaz, esse cara vem de Teresina, vem pra minha casa e vem dormir na cama do meu pai só porque ele é doutor. Eu quero ser doutor também. Pronto, aí eu quero ser doutor. E aí ele vinha com umas camisas, né, aquelas antigas, cambraia de linho, tremendo no linho, né, não tinha essa história? Tremendo. É verdade. Voltou essa coisa do linho. É verdade. Pois é. Vai e volta, né? Naquela época era, como dizem por aí, é o pau que rola. E aí ele chegava, ou às vezes de gravata, ou às vezes no terno, e eu dizia, rapaz, eu quero ser esse negócio, mais ou menos esse negócio aí. Não sei o que é não, mas eu quero ser uma coisa desse tipo aí. E de fato, aí eu comecei a estudar,
Aí me apaixonei por essa questão de aviação e fui para a Força Aérea. Né? Mas a minha infância praticamente foi do 0 aos 16 anos, foi com meus pais. Né? Foi uma criação firme, devotada. Lembro demais, meu pai era preocupado com essa questão de drogas. Lembro demais uma vez que ele com minha mãe, as meninas, minhas colegas, brincando no telefone. E aí elas ligando umas 11 horas da noite, meu Deus. 11 horas da noite ligando, e meu pai tinha um telefone no quarto. E elas ligando, e eu atendi, caramba, vai dormir, papai vai acordar. Aí eu baixava o telefone, eles ligavam de novo, caramba, Valéria, pelo amor de Deus, vai dormir. E aí essas meninas, o Ivano brincando com molecagem, o Ivano no telefone. E meu pai, lá no quarto, ouvindo tudo, entendeu que a gente estava usando droga, usando maconha, fumando maconha. Meu Deus. Meu pai veio, meu Deus do céu, foi uma comida de rabo. Meu papai, pelo amor de Deus, não tô fazendo nada não, pai. Mas ele era assim. E lá tem um clube também, que meu pai era a figura. Meu pai saía de pijama umas 11 horas da noite, 11h30, porque ele dizia pros meus irmãos que, 10 horas todo mundo em casa, o Odílio é mais velho, umas 11 horas. Aí quando dava 10h30, o papai tava lá, de pijama. A coisa mais ridícula, os cabelos, tudo assim. E aí ele ficava no estacionamento, na hora que os meninos apontavam, ei, pra casa, bora pra casa. Aí a gente virava chacota da cidade por conta disso aí. Mas hoje a gente vê o quanto isso nos resguardou como filhos, como crianças, como adolescentes, porque cada vez que eu pensava de fazer coisa errada, de fazer aquilo que desagradava, uma coisa que não era muito legal, como eu tive várias oportunidades, como em Fortaleza, como em São Paulo, como em Minas Gerais, onde eu vivi, eu lembro, a primeira pessoa, o pensamento que vinha era papai, com o bigodão dele olhando pra mim, Odílio James. Reprovando aquela cena. Não tinha como. Ele realmente foi assim, um marco, um diferencial enorme na minha vida, e tento passar isso para os meus filhos, né? A figura que meu pai foi, e eu tento ser, não é a mesma coisa, sei que somos diferentes, temos ideias diferentes, compleição diferente, vivências diferentes, mas aquilo que me resguardou, eu quero passar para eles. Os valores, né, são iguais. O papo tá tão gostoso, mas a gente precisa dar uma pausa para falar dos nossos patrocinadores. Por falar em gostoso, me dá um biscoito aqui da La Doces, Denise, porque eu aproveito e já digo para você que está ouvindo, para você que está assistindo aqui o nosso podcast, que a La Doces tem biscoitos incríveis e olha, nos sabores mais variados. Esses aqui são umas delícias, viu, o amanteigado, gente, é o meu preferido. Mas olha, não é só biscoito, não. Tem doces, tem bolos, salgados, tortas, entradas. É uma delícia. Segue aí nas redes sociais, @ladocices_. Tudo maravilhosamente feito pela Érica Pinheiro, que é uma pessoa apaixonada por gastronomia e deixa a gente apaixonado pelas coisas dela também. Agora eu queria falar... Parceira, você tá muito bonita. Tô belíssima. Por favor, desfila pra gente. Vou desfilar pra você agora que tá assistindo em formato de videocast e você que tá só ouvindo. Por favor, acessa lá no YouTube. Gente, eu tô de Maria Flor. @MariaFlorTHE. Gente, tem loja em tudo quanto é canto da cidade. Você pode seguir nas redes sociais também, entrar em contato pelo link que fica na bio. Olha, só look lindo. Olha o meu também tá bonito. Você gostou? Tá maravilhoso. Inclusive, eu ia elogiar seu look e elogiar também sua pele. Hoje tá, assim, melhor do que todos os outros dias. Sabe por quê? Eu sei, mas tem gente que não sabe, quer saber e ainda quer ficar com a pele bonita, assim, igual a sua. Preparar a pele, gente, tem que ser com maquiagem da Ponto Fashion, @PontoFashion_. Pauliana Duarte e a equipe dela arrasam no quesito maquiagem. Tem acessórios também, sombra, tem tudo, tá, gente? Então, @PontoFashion_.
E lojas físicas, Renascença 2, Vila Maria, Disseu, Centro e Praça Rio Branco. Um beijo pro Wilson, viu? Que tá sempre É verdade, embelezando a gente também com ponto fashion. Agora, Denise, você falou uma coisa importante, mas tem outra também que é muito importante. Sobre pele, preparar a pele, maquiagem é muito bacana, viu, gente? Realça a nossa beleza. Agora, a nossa pele, ela precisa estar saudável, de fato. Para isso, a gente tem um parceiro que você também pode contar. Enderma. Exatamente, @Clínica Enderma, doutora Dani Fassi, doutor Maravilhosa. Júlio também, que é médico do emagrecimento, né, endocrinologista, é maravilhoso. Gente, conheça as tecnologias da Clínica Enderma, @Clínica Enderma, fica na Rua Angélica, 1894, aqui em Teresina. Agora eu quero falar de um aniversariante, pode ser? Aniversariante? Setembro é o mês de 18 anos da Ampla Construção. Meu Deus, maioridade! Exatamente, tem prêmios da Tramontina. Que legal. Nas redes sociais tem todas as regras para você concorrer a esses prêmios, tá, gente? @Ampla Construção. Entra aí nas redes sociais, segue a Ampla e aí você também pode estar concorrendo a esses prêmios da Tramontina. Tem prêmios maravilhosos, tá? Incrível, viu, gente? Tem loja na cidade inteira, tá bom? Tem ali na Presidente Kennedy, tem Timon na nossa cidade vizinha, tem na Pissarra. Olha, em Teresina tá cheia de loja da Ampla, tá certo? Denise, eu tô precisando de uma garrafinha para beber água. Coloquei café aqui hoje na minha caneca. Será que nas lojas Mariana Com eu certeza, com certeza. Lojas Mariana, a equipe da Dona Auxiliadora tá pronta, viu? Para atender todo mundo. @lojas_Mariana. A Dona Auxiliadora, a Tia Auri, todo mundo ali também da Mariana Home. Mariana Home, na Anfrísio Lobão, gente, que fica aqui, que fica na zona leste de Teresina. Mas tem na Rui Barbosa também 2 lojas, tá certo, gente? Agora vamos voltar aqui e conversar com o delegado Odílio. Delegado, eu disse que talvez você não saiba o quanto você é especial, porque eu não sei se você sabe como foi que você chegou até aqui. É verdade. Tem gente que diz assim, olha, eu quero participar do Baião. E a gente fica feliz demais. Mas aqui tem critério. Também. Acredito. É Tem verdade. muita gente querendo vir para o nosso Baião, graças a Deus. Mas a gente vai atrás, assim, para querer saber mais sobre a vida dessa pessoa, para querer trazer alguém que possa realmente agregar, que possa contribuir. E eu não imaginava que você era tão querido pelas pessoas ali próximas da delegacia. Você sabia que as pessoas próximas da delegacia são suas fãs? Que ligam pra gente, que mandam mensagem, que falam, olha, vocês conhecem o delegado Odílio, que fala sobre golpe, que alerta a população. Ele não é só isso, ele é sensível. Eu disse, sensível aquele homem que fala assim tão Brucutu. Não é só sobre fraude que ele domina, não. Como assim, gente, sensível? E hoje eu pude ver o quanto que você é sensível mesmo, delegado, o quanto que a sua história é bonita, o quanto que realmente as pessoas precisam conhecer o Odílio, gente. Porque as pessoas já conhecem o Odílio Sena, delegado, e elas gostam dele, elas precisam dele, nós, né? A sociedade precisa. Mas o Odílio pessoa, né? O seu eu, ele precisa realmente ser conhecido, a sua história de vida, a bagagem que você tem. Você sabia que você é muito querido lá pelo pessoal da Pissarra? Da Pissarra, lá da Vila da Paz. A gente tenta fazer um trabalho diferente, porque desde que quando eu comecei, como agente penitenciário mesmo, só que a gente não tinha essa oportunidade. Mas como agente de polícia, que engraçado, eu fui agente de polícia, a primeira delegacia que eu trabalhei, 20 e tantos anos depois eu voltei como delegado de polícia, que foi na Vila da Paz. Aquele pessoal, toda aquela rua, daquela região ali, todos já me conheciam como investigador, né, de polícia. E uma das minhas primeiras prisões, que foi bem espetacular mesmo, foi bem Odilo mesmo, foi lá. Né? As suas histórias têm muita emoção, né? Tem muita história emocionante. Tem muita história diferente, né? O do tarado lá de São Luís, tem a do crime do Pezão, tem a Hidra de Lerna, né? Que foi a maior operação, acredito que é em número, dinheiro, em número de pessoas envolvidas, que ainda está rodando ainda está sendo desenvolvida, que foi a Hidra de Lerna, que foi a questão de combate à corrupção no Detran, que só eu saí de lá começou novamente, infelizmente. Mas teve
Teve uma que acho interessante contar. O meu filho acho que já conhece essa história de coisa que sempre me perguntava, pai, conta a história do Pezão, conta a história do Pezão. Conta pra gente também, vai. Mas realmente foi diferente, foi meio bruto, né? Senti medo, claro, né? E começa mais ou menos assim. Um ano antes desse acontecido, né, que foi a morte do Pezão, eu prendi um cara, o nome dele é Guta, Francisco de Assis Pereira, se não me engano. Guta. E na prisão. E vocês têm que entender uma coisa. Principalmente a mídia metropolitana, vamos dizer assim. Mas no interior é um pouco diferente. Se você for desmoralizado no interior, é melhor você mudar. Ou muda de profissão ou muda de cidade. No mínimo muda de cidade. Porque naquele lugar ali você não trabalha, não consegue trabalhar. Não tem mais credibilidade. Não tem. Você perde de um jeito que... Aqui ainda dá pra... Você muda de delegacia, vai pra outro canto, esconde em algum lugar e pronto, passa um tempo e tal. Mas no interior não tem como. E o que aconteceu? Eu prendi esse rapaz. E a prisão dele foi 3 meses depois do meu pedido de prisão. Saiu o decreto, aí 3 meses depois prendemos. Mas prendemos como? Por causa da questão do crédito que eu tinha junto à sociedade. As pessoas ligavam, praticamente metade do nosso serviço era o nosso sistema FBI de fuxico. Era só sentar no telefone e esperar o telefone tocar, e aí policial, ou delegado, ou sei lá o que, ó, foi fulano, foi assim, a hora tal. E você resolveu o problema, tá aí, resolveu o problema, acabou, se prendia e resolvido. E prendemos o Guta dessa forma. A pessoa me ligou, delegado, tá procurando o Guta, tal, tô. Vou te resumir aqui a história. Prendemos o Guta. Quando eu prendi, ele era um cara, ele era como é que eu posso dizer? Um bandido com honra. Um criminoso com honra. O que é um criminoso com honra, delegado? Isso aí é outra história. Ele tinha critério, entendeu? Ele tinha certos critérios. Porque hoje, bandido, o que a gente vê muito, não tem critério nenhum, rouba mulher, rouba mulher, humilha. Tem certos bandidos que não, tem certos determinados limites. Sim. E ele tinha esses limites, vamos dizer assim, morais. Vamos dizer assim, entre aspas. E aí eu prendi. Só que ele não gostou da prisão. Quando ele colocou dentro do carro, a prisão foi em Valença, eu trabalhava em Lesbão, e ele foi, e a gente foi lá buscar o telefone, o delegado tá em lugar tal, eu liguei pro capitão, assim, ele mande o mandado de prisão, a gente prendeu na hora, e meia hora depois ele estava preso. Ok. Aí a gente botou ele dentro do carro, e quando ele entrou no carro, e filho disso, filho daquilo, e isso, e aquilo, e aquele negócio tava me incomodando. E esse cara parava de xingar, eu olhava e os policiais eu tava com o Henrique, com a Dejane e o outro que eu não me lembro. E xingando, e passando pela polícia rodoviária, esse cara não parava, já tava me irritando, porque ele tava me xingando. Ele só não dizia, delegado, filho da isso, ou filho daquilo, ou isso, e tal. Aí 5 km depois, Dejane, por favor, para, abrir um carro. A Dejane olhou, não entendeu muito, mas parou o carro. Aí nós descemos do carro. Isso não é um procedimento correto, eu vou falar. Não é um procedimento correto, mas foi o que eu fiz. Que foi que você fez, delegado? E aí eu parei o carro, nós ficamos assim no carro, do lado, e fizemos um semicírculo. Aí eu deixa por favor, tire bem a algema dele. Ele é um cara da minha estatura, forte. E mais ou menos da minha estatura, forte, muito perigoso, realmente perigoso, o Guta é perigoso, mas como eu estou dizendo, ele tinha princípio, né? Ele tinha princípio, eu sabia disso, ele tinha determinadas coisas, respeitava a mãe, eu tinha esses lances. E aí eu tirei, por saber disso, né, que eu acho que ele ia entender, aí eu pedi pro Henrique tirar a algema, o Henrique tirou a algema, aí eu olhei para ele e disse, Ô Guta, me diz uma coisa. Tu tem algum problema comigo? Tá com algum problema comigo? A gente resolve agora como um homem. Aí eu tirei minha arma, fiquei desarmado, e a gente resolve agora como um homem. Você quer resolver?
Você tem algum problema comigo? Não, delegado, me desculpe, não, o senhor entendeu mal. Eu disse, não, porque você tá me xingando, você só não falou meu nome aí. Mas você tá me xingando desde a hora que entrei, eu não lhe desrespeitei, eu não lhe bati, eu apenas fiz o meu papel, lhe prendi, porque você cometeu uma besteira. Então eu tô aqui como policial, mas se você quer que a gente fique como homem, a gente resolve como homem. Aí ele, não, me desculpe, tava entrando, botamos a algema e voltamos pra delegacia. No dia seguinte, passei por eu morava na delegacia para economizar, e os delegados tinham um quarto lá, e aí eu tinha um ritual, todo dia pela manhã, eu dar uma olhadinha nas 3 celas que tinha na época que podia preso ficar em delegacia. Aí eu passei por ele, e aí, delegado, com licença. Aí eu, pois não, Guta. Delegado, eu tava exaltado, me desculpe, o senhor tá fazendo seu serviço, e tal. Eu disse, pois é, Guta, não tenho nada contra você, eu sou apenas um delegado de polícia. Se você não quisesse ser preso, você ia fugir, ou você não ia fazer a besteira. Mas como você foi, eu faço meu papel, nego, velho. Então, assim, eu te respeito, me respeita, pronto, a gente fica de boa. Tranquilo. Não, pelo amor de Deus, você é gente boa, se eu sou um cara direito, eu sei que sou... não tem conversa, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser filho de fulano, de ciclano, eu já lhe conheço e tal. Gente, pois é, eu sou assim. Aí ficamos amigos, aí eu levava a Bíblia pra ele, pela manhã e tal. Ficamos amigos, a gente só faltou tomar uma cervejinha no bar. Aí... Gente, ele é demais. Um ano depois, Elas Bom Veloso virou de cabeça para baixo. Né? A gente tava lutando para dar uma melhorada na cidade e de uma hora para outra, estupro, roubo, furto desenfreado e foi por causa de droga. E aí, o que eu fiz? Delegado de polícia em interior é como uma espécie de padre, uma espécie de prefeito, uma autoridade, um conselheiro. Mais ou menos isso aí. E eu tentei tirar um pouquinho esse viés de polícia e chamei a molecada, as pessoas que eu sabia que estavam promovendo isso, chamei a molecada para conversar, de um por um, falando, olha, tá acontecendo isso, aquilo, olha, eu não tô como delegado, eu não tô como polícia, eu quero dizer para vocês que o que acontecer daqui para frente vai ser diferente, mas até hoje eu quero dar uma chance para vocês são novos, eu tinha na época os seus 35, 36 anos, e eles tinham uns 22, 25, o mais velho tinha 26, se eu não me engano. E aí eu disse, olha, vocês podem, aí eu te dizia assim, vocês podem destruir a vida de vocês, e eu não brinco. Na hora que o cacete, a lenha descer, vai descer e eu não vou ter pena, não tem disso. Mas agora é hora de conversar e tal. Não, pelo amor de Deus, não faço isso, não faço aquilo. A gente sabia que fazia. Certo, avisei, beleza. Eu chamei dos 12, chamei 6 para essa conversa. Dos 12 indiciados, 12 presos, chamei esses 6. Ótimo. E aí a gente começou. Reuni os meninos, os policiais civis, os policiais militares, vamos pegar esses caras. Que tava um negócio sério em Elas Bom Veloso, um negócio sério. E aí a gente começou a dar batida e dava errado, dava batida e dava errado. O líder é muito esperto. Ele é muito esperto, eu admito. Extremamente cruel e esperto, inteligente. Muito inteligente. E todas as vezes que a gente fazia uma coisa, uma batida, ele tinha como escapar e ainda tirava onda. Não, tá certo, o senhor tá fazendo seu trabalho para a sociedade e tal e tal. E ele ainda debochava. Beleza. Teve um dia que era domingo, uma pessoa me ligou. Delegado, tem um homem morto aqui. Aí, quem é? Clarindo, como é que foi? Não, ninguém sabe não. Só se a gente sabe que parece-me que ele levou 2 tiros na cabeça e cortaram a língua e arrancaram os olhos. Aí eu, meu Deus do céu. Aí acionei IML foi buscar. Aí realmente limparam o corpo, aí tinha uns 2 tiros aqui na cabeça, na fronte, e realmente a língua cortada e os olhos arrancados. Ok. A promotora, a doutora Francisca Silva, eu sou fã dela, sou fã dessa mulher. Mulher excepcional. E ela não me conhecia muito na época, a gente estava começando a se entender.
Até entendo que a gente tem umas bicadas no começo, porque ela pegou muitos delegados ruins, eu entendo, mas depois a gente começou a se entender e tal. Aí ela disse assim, mais um que não vai vingar. Mais ou menos assim que ela falou, me falou depois. Mas depois eu soube. E aí o meu TDAH funcionou. Fiquei doido, fiquei louco. Quando é que você foi diagnosticado com TDAH, delegado? Quando é que você foi diagnosticado com TDAH? Aos 35 anos. Eu achava que era meio doido mesmo, não é doido, não é. É o TDAH. Aí, mas enfim. Aí ela falou isso, e aí depois, era um domingo, eu normalmente chegava na terça-feira pela manhã, porque segunda-feira eu resolvia as coisas aqui, papel, impressora, essas coisas, e na terça de manhã ou segunda-feira à noite eu tava em Elesbão. Aí eu voltei na segunda-feira de manhã esperando o bendito do telefonema. Sim. Da rede Fuxico de informação. E sentei, fiquei lá, resolvi minhas coisas esperando o telefone. Nada esse telefone. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4. Vim pra cá novamente, nada no telefonema. Eu ligava pros meninos, e aí nada. Doutor, nada. Eita merda, meu Deus do céu. Eu não vou ser desmoralizado de jeito nenhum. Vou dar um jeito aí. Aí voltei na segunda-feira. Aí eu peguei um plantão. Aí voltei segunda-feira. Nada, terça-feira nada. Meu Deus do céu. Nada, ninguém sabia de nada. Eu chamei uma pessoa pra ser ouvida, mas a pessoa não disse nada com coisa nenhuma. Chamei outra pessoa, também não disse nada com coisa nenhuma. Todo mundo com medo. Realmente o cara era muito perigoso. E aí, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É por isso que eu adoro a imprensa. Eu gosto de imprensa. Que bom. Aí o Zé Neto passou. Eu acho que o Zé Neto vai saber dessa história hoje. Porque ele não sabe disso não. Mas ele foi usado por mim. O Zé Neto é radialista. Radialista. Ele passou, eu olhei pra ele. Se fosse desenho animado, tinha uma lâmpada em cima da minha cabeça. Tive uma ideia. Aí ele, delegado, e aí o caso Pezão, resolveu? Resolvi. Resolveu, doutor? Resolvi. Só sabe quem foi? Sei quem foi. Sabia de coisa nenhuma, sabe de porcaria nenhuma. Aí o Zé Neto, posso anunciar? Eu arrocha, Zé Neto. Arrocha, bora, pode falar. Por mim, Dilson pode ir lá, vou na hora. Denise e Joel. Você sabe o que é aqueles filmes de faroeste? Que não tem. Quando vai assim, vai ter um duelo, não tem ninguém na rua. De um lado nem do outro, nem na frente. Só aquele negocinho rolando no vento. Mais ou menos aquilo ali. Não deu. Ele saiu, isso às 8h30. Ele passou a manhã inteira falando do caso Pezão, que a polícia tinha resolvido o caso Pezão, que ia ser novas informações de papapá. E o delegado não sabia de nada. Eu não sabia de coisa nenhuma. E o Zé Neto pensando, um furo, eu tenho em primeira mão, você vai ouvir aqui. Aí acionou a Rede Fuxico. De televisão, de rádio, de mídia digital, de tudo. Cara, quando deu 12 horas, meio-dia, o programa dele era 12h30, se eu não me engano. 12h30, quando deu mais meio-dia, meia hora antes, não tinha um pé de cristão na rua. Todo mundo no rádio, pra saber do negócio do Pezão. Aí, meu Deus do céu, aí eu fui pra rádio. Aí me deram assim, colou. Meu Deus do céu. Aí eu fui, aí ele, não sei o que, caso Pezão, o delegado assim, encontra nossos estúdios, não sei o que, e ele é bem espalhafatoso, e engraçado, aí ele, delegado, e aí e tal, não, aí eu fui embromando e tal, não, ó, já descobrimos tudo e tudo mais, só um detalhe, todo mundo ouvindo, beleza. Quando foi no final, eu cheguei e disse, bom, eu já sei quem foi, a gente já sabe quem foi os responsáveis e tal, a gente só quer alguns detalhes pra gente fechar o inquérito. E tal. E eu queria que as pessoas ligassem pra mim, só pra gente, eu não preciso saber de nome de ninguém, eu só quero algum detalhe e tal pra fechar o inquérito, a investigação. E aí certo, eu saí, me lembro como fosse hoje, eu peguei 3 inquéritos, fui deixar com o doutor João, que é o juiz, que era o juiz da época. E aí voltei. Quando voltei, delegado o telefone. Poxa. Aí disse que ia ligar. Não, disse que vai ligar, já. Disse, só fala com o senhor. Não, tudo bem. Aí sentei botei minha quentinha do lado, comecei a comer. Aí o telefone toca. Delegado,
eu não vou me identificar. Eu, não precisa disso não, porque eu tô com medo. Eu tô telefonando aqui e tal, mas eu tô com medo. Não se preocupe não. Eu só quero que você me fale como é que... Aí, doutor... E eu não tinha falado pra ninguém como é que foi o detalhe. Ela começou a me contar detalhes que só uma pessoa que sabia da situação... Realmente. Aí é quente o negócio. É quente. Aí eu fiz algumas perguntas, né? Tal, como é que foi? Não, de hora tal, data tal, assim, assado. Fulano passou na rua tal. Foi. Tal. Quando passou assim, assado. Logo depois a gente ouviu dois barulhos de tiro. 2 estampidos. Ótimo. E como é que foi? E depois? Tal. Ah, tá certo. Então é verdade mesmo. Alguém viu? Eu vi, mas eu não vou. Mas fulano viu. Era um senhor que tinha um barzinho perto. Aí eu chamo o senhor. E aí eu trouxe o senhor. Aí foi pressão nesse... Até hoje eu me sinto mal por causa disso. Mas foi tanta pressão nesse velho, que eu vou te prender, que tu tem que contar a verdade, que não sei o quê. E pressão. E doutor, aí no final, assim, depois de meia hora de pressão, aí doutor, o senhor pode até me matar, me atirar, me jogar na cadeia, jogar a chave fora, mas eu não falo. Meu Deus. Não fala, eu vou morrer. Não fala. E eu até entendo. Não fala. E beleza, fechamos depois. Eu fiquei frustrado na hora. Eu fechei o procedimento, né? O termo. Mas, doutor, aí, eu sei que o senhor tá lá atrás desse cara e tal. Vou lhe dar uma dica. Procure fulano de tal. Aí, só não bote no papel que eu não assino nada não, mas procure fulano de tal. Vai em cima dela. Aí, de fato, aí eu chamei a pessoa. A primeira pessoa que eu tinha ouvido. Aí pressão. Bora, me conte e tal. E vamos contar, me conte a história. E como a gente conta a história. Aí ela começou a chorar e começou a contar a história. Até onde ela sabia. Aí foi dando luz no fim do túnel. Quando terminou, eu coloquei o oitivo num papel. E fui procurar a promotora. Doutor, nós temos isso hoje. Aí olhou. Doutor, hein? Assim, é circunstancial. É circunstancial. Mas eu vou lhe dar prisão. Mas eu vou lhe dar um prazo. O senhor peça uma temporária. E eu não vou dar mais... Se o senhor não conseguir mais nada depois disso aí, eu não dou mais nada, porque é muito frágil. É muito frágil que o senhor tem. Não, tudo bem. Eu só quero que o senhor... Os 5 dias para mim é o suficiente. E de fato, eu fui o pedido, ela deu parecer favorável e o juiz concedeu a prisão de 5 dias de 2 indivíduos. Quando eu prendi, um eu prendi em Elas Bom e o outro eu prendi em Aroazes. E aí foi a grande questão. Um eu coloquei em Valença e o outro, o pior, eu coloquei comigo, perto de mim. Tem aquela história, né? Os inimigos tem que ficar mais perto ainda, né? O amigo tem que ficar perto, inimigo mais ainda. Pra saber o que é que ele tá fazendo, né? Justamente. E aí eu deixei ele lá. Só que tem aquele outro dizer, né? Que a corda sempre arrebenta pro lugar mais fraco, né? Verdade. E aí eu fui pra cima do fraco. Eu fui atrás. Eu nunca torturei ninguém como policial, nunca. A única vez que eu bati numa pessoa foi pra me defender, e foi até uma mulher, né? Me deu um tapa que eu vou te contar, mesmo. Que tapa. Doeu? Muito. Que eu vi estrela. Aí eu me defendi, dei um tapa, ela sentou, a gente algemou e tudo mais e tal. Mas tirando isso, da minha parte, nunca agredi ninguém. E todas as minhas investigações, graças ao meu bom Deus, nunca me utilizei de questão de subterfúgio de tortura, essas coisas aí. Sempre consegui fazer, sempre consegui extrair a informação de maneira correta. Mas nesse caso foi engraçado, porque quando terminou, que eu sabia que ele não ia falar, eu já sabia que o Leonardo não ia falar, no caso, eu fiz um interrogatório de mentira. Como assim? Eu fiz um interrogatório de mentira, dizendo que era uma pessoa que estava falando que ele tinha cometido o homicídio do fulano. E eu usar aquilo ali contra ele. E realmente foi assim. Né? Que a partir daí que começou tudo. Porque eu fui até
esse outro rapaz que estava em Valência. Ele disse para mim que não ia falar de jeito nenhum, nem que, nada no mundo que fizesse eu falar. E aí eu li para ele o depoimento de mentira do baixinho, do Granito, dizendo que ele tinha matado o Pezão, matado e tirado os olhos e cortado a língua. E aí por conta disso, ele falou para advogado dele que queria falar a verdade, toda a verdade. E aí ele contou a verdade toda. Aí eu voltei na promotora. Aí ela viu, agora o senhor tem prova. Aí pode pedir o que o senhor quiser. Aí foi a hora que eu pedi a prisão de todos eles, eram em torno de 12. E aí, quando eu comecei a prendê-los. Só que tinha um problema. Ele é envolvido com os traficantes daqui de Teresina, daquela região da Dagmar Maza. E a mulher dele, do Granito, entrou com um celular dentro da cela. O policial moscou, né, como a gente diz na polícia. Ele entrou com o celular. E com o celular, agora vai entrar o Guta de novo, nosso amigo Guta. E com o celular, ele ligou para esses traficantes daqui para combinar de me matar. Que horror. E de matar a doutora Silvia. E aí foi a hora que ele matou, o Guta ouviu. Na outra cela o Guta ouviu. E eu tinha aquele procedimento, né, com o Guta, e aquele procedimento de manhã, que todos os dias, quando eu estava lá, eu passava, na cela estava tudo ok. Quando eu passei na cela, o Guta ouviu essa situação, o Guta ouviu, e ele começou a fazer uns espasmos com a cara, fazia umas caretas, eu olhava... Não entendia. E eu agoniado, nas minhas agonias, eu olhava, mas ele tá doido de barriga, eu tá bem, velho. E aí ele arregalava os olhos e ficava se mexendo e tal, porque a cela ele do não lado, podia dizer, falar, né? E aí, pronto, passou o primeiro dia. Passou o segundo dia, mesma coisa. Passou o terceiro dia, fazendo a mesma coisa, esse cara tá louco. Aí quando foi no quarto dia que ele passou, ele fez a mesma coisa, e eu voltei para meu gabinete e tal, ficando ali, pensar que não, acorde, não sei o que mais, o preço tá morrendo e tal, e confusão, aí corre, os meninos vão pra cela, tiram, e sai o Guta, né, babando, como se ele tivesse um ataque epilético. Sim. Quando ele passa, Guta, ele passou. E a delegacia na época era do lado do hospital. Aí os enfermeiros vieram, pegaram o cara, botaram na maca e levaram pra lá. Aí 10 minutos depois veio uma enfermeira de lá. Meu Deus, não tá ligado. Aí o que foi, menino? O que foi? Eu quero falar com o Guta, eu quero falar com o senhor. Aí eu fui pra lá. E o Guta, quando eu cheguei, o Guta tava bem. Aí eu olhei, que negócio é esse, Guta? Tá de palhaça daqui, Guta. Aí ele, não, doutor. Aí o que foi, rapaz? Os homens estão querendo me matar. Aí eu, quem é que tá falando isso, rapaz? O senhor sabe quem é. Tá querendo me matar. Como é a história? Ele contou a história toda. Que entrou assim, contou a história toda. Aí, beleza, Guta, valeu. Voltou pra cela de novo. Aí eu tirei o outro. O outro já tinha vindo, né, lá de Valença. Tirei o outro. Fulano, me confirma essa história. Aí ele, delegado, é verdade. Eles estão vindo, é dia tal, assim, assado, tal, tá assim, previsto. Ou é dia tal, ou é dia tal. Fique esperto. Aí tu me confirma essa história na frente da promotora. Aí eu confirmo. E me tira daqui, eu não quero morrer não. Beleza. Aí eu liguei pra doutora Silvia. Quando eu liguei, ela meio que não acreditou. Não, doutor, é exagero, tal, não sei o quê. Você só tá onde? Não, eu tô aqui no fórum. Espera só um minutinho. Peguei um deles e levei. Cheguei lá, doutora, conta a história pra ela. O fulano, conta a história pra doutora. Contou a história toda. Na frente dela e do juiz. E aí, pronto. Aí eles se atemorizaram, ficaram atemorizados. Aí o doutor, eu aconselho a senhora pedir providência pro tribunal e tal. E o senhor também, tudo mais. Aí o doutor João foi embora. E a doutora ficou, porque ela morava realmente lá, e pediu uma guarda pessoal para ela. E realmente veio uns policiais para ficar com ela.
E pra você, delegado? Polícia, bicho que sofre. Bom, eu tomei minhas providências, liguei pro delegado geral na época, era o James Guerra, contei a história, ele, o que é que você precisa? Eu disse, eu preciso de uma viatura só. Ótimo. Porra, a viatura eu lhe mando. Mais alguma coisa? Não. Aí, o que é que eu fiz? Eu fui pra rádio de novo. Gente, tal, terça-feira, isso era uma quarta-feira. Terça-feira da próxima semana vai ter uma auditoria na delegacia e tudo mais, tal. Inventei uma coisa lá. E eu não quero que ninguém vá. Não é pra mim que eu não vou atender ninguém. É mais ou menos essa a história. E aí falei isso durante a semana toda, durante o resto de semana. E passei a dormir todos os dias. Esse que é o interessante. Eu amo Elas Vão Veloso por conta disso. Porque as pessoas começaram a saber desse episódio e elas abriam as casas delas para eu dormir, para eu não ficar na delegacia, porque eu era o alvo. Eu e a doutora Silvia, principalmente. A história circulou. Porque o que eles queriam? Eles iam entrar na delegacia, iam invadir, em torno aí de seus 8 ou 10, iam invadir, me matar, tirar o cara e tentar matar a promotora. Fazer um rebuliço lá, uma cidade pequena, não tinha esse costume, e depois ir embora, e voltar. Aí eu soube, e aí eu pedi uma viatura, uns homens lá pro Capitão Santos, na época, e pedi pro James Guerra, e vieram 2 viaturas, mais as nossas 2 viaturas de lá. Beleza. Aí a gente botou os coletes, aí esperamos, aguardando. E a gente tava eu tava muito esperto. Todo lugar, eu andava, eu olhava. Você tava com medo? Tava. Não tem isso de ficar com medo. Eu faço meu serviço, faço, tem que fazer, e faz e pronto. Mas a gente tem medo, não tem como. A gente lembra de filho, lembra de mulher, essas coisas, não tem como. E aí, beleza. Aí todo dia eu dormia em um lugar diferente. As casas eram abertas pra gente descansar um pouco, né? Mas foi um momento de tensão. E aí teve o dia, o dia escolhido, que era na terça-feira, que eles vinham de manhã. Só que aí a rede Fuxico também funciona dos 2 lados. A favor e contra. Só que o negócio vazou, não era pra ninguém saber. Todo mundo sabia que tava acontecendo alguma coisa, mas só que não era pra saber. Só que o negócio vazou, aí veio aquela mesma história lá. Não tinha um pé de cristão na terça-feira. Eu lembro demais, como se fosse hoje. Não tinha um pé de cristão na rua. Todo mundo com medo. Na cidade inteira. Aí eu fiquei com 3 policiais dentro da delegacia, eu de colete, mais 3 policiais, e os outros, um na entrada que vai dar a entrada para BR, outro que dá para Francinópolis, e outro que ficava rodando dentro da cidade. Entendeu? E nós 4 dentro da delegacia. Qual era o ano, delegado? Isso era 2012, 2013, para 2013. 2012, 2013. Aí, a gente esperou. Aí eu dei uma saída assim, na avenida. Aí passou um cara de moto, né? E segurando aqui na moto, o celular aqui. E passou bem devagar. Eu não conhecia o cara. Eu fiquei olhando pro cara. Aí eu fiquei olhando, quando ele passou, aí eu olhei e vi o celular, ele filmando. Quando ele passou filmando, é o cara. Aí eu olhei para um lado, não vi uma viatura nem nada. É o cara, é um dos caras. Aí passei o rádio. Quando eu passei o rádio, os meninos vieram, 5 minutos depois vieram. Aí sumiram. Cara, sumiram. Aí quando foi à noite, realmente não teve nada. Quando foi à noite, e aí a gente conversando com um e com o outro, aí não, delegado, os homens descobriram. Os caras descobriram. Foi. Descobriram porque eles não achavam que vocês estavam esperando e vocês estavam esperando. Eles sabiam que vocês estavam esperando e ia ter tiroteio. E aí foi a hora que eles souberam. Por quê? Por que eles souberam? Que na hora que um deles chegou, esse eu soube depois, tinha um restaurante perto da delegacia. O cara chegou. Isso aí você pode ver, escrever no livro. Cara de vagabundo, né? Que senta num lugar, num bar e pede uma coca, é porque vai fazer besteira, ou porque quer fazer besteira. E aí o cara sentou, chegou e pediu uma coca. E um cara cheio de tatuagem, com tatuagem de cor de caveira, de tudo, de abacuá. E aí o cara, me dá uma coca. Aí o cara deu, aí começou a perguntar, não, e aí, delegacia e tal, não. Aí começou a perguntar as coisas. Aí não, parece que os caras vão vir aí, vão fazer uma confusão aí, mas os polícias estão tudo aí esperando. Entregou.
Aí o cara pegou, foi embora. E aí foi por conta Deus. disso que eles foram embora. E aí os pedidos de prisão logo saiu. Aí eu saí prendendo um vagabundo atrás do outro, um vagabundo atrás do outro. Eu sei que no final nós indiciamos 12, prendemos 9, indiciamos 12, teve algumas mulheres que estavam envolvidas, uma delas aqui levou o celular lá pra ele. E graças a Deus, meu bom Deus me livrou de morrer nessa situação. E aí, mais uma vez, contamos com o fator sorte e Deus. Sorte, Verdade. com toda certeza. Verdade. Sorte, Deus ajuda quem trabalha. Não tem essa história? É verdade, delegado. Agora, uma outra história que eu soube também, eu não sei se é da Rede Fuxico, não posso dizer. Você gosta de um pagode também, né? Gosto. Aí é possível que depois de tanto trabalho não tenha um lazer, Não tem um gente. lazer, gente. Eu disse, será que ele se arrisca a cantar também, gente? Porque é um homem que já fez de tudo na vida. Tentou pilotar avião, fotografia. Rola um pagodezinho de vez em quando, delegado? Eu gosto de um pagode. Na verdade, eu não gostava muito. Aí eu fui me aproximando do pagode por conta do meu sonho. Eu gostava muito de forró. E danço forró, eu danço com ninguém. Gente, eu preciso ver um vídeo do delegado. Eu sou bom de forró, dançando sou bom de forró. E é puxando pra família da minha mãe. Meu Deus do céu. Eita, povo forrozeiro. E o pagode entrou como? Não, eu sempre tive contato com o pagode porque nas minhas aventuras, marinha, força aérea, tinha muito carioca, muito paulista. E eles amam, Verdade. principalmente o paulista, né? Gostam muito de pagode. E aí, por conta disso aí, juntando, no primeiro momento, eu rejeitava o pagode por conta da sacanagem, da molecagem que eles faziam com o nordestino, né? Mas eram coisas, não eram... Era mais molecagem do que realmente coisa Pra ofender. Pra ofender, mais molecagem. E aí, por conta disso, eu tinha uma certa resistência. Mas depois, com um certo tempo, foi em Exalta Samba, ou só pra contrariar, enfim. Eu não sou muito de decorar a música, de cantor. Eu gosto de uma música e pronto, gosto e vou tocar e dançar. Delegado, muito obrigada por ter aberto aí um pouquinho da sua vida pra gente. Ter trazido seus filhos, que são tão lindos pra gente conhecer. Parabéns pela família. Obrigado. Muito obrigada, viu, delegado? Quero dizer que é um excelente interpretador também, performático quando conta a história. É verdade. É um excelente storytelling. Eu tava aqui viajando completamente em todas as histórias, viu, Denise? Adorei, gente. A Amei. história que ele mais perigosa, a prisão mais perigosa, a prisão que ele chorou, a prisão que ele teve medo. Gostei muito. Muito bom conhecer a pessoa Odilo Sena. Então, gente, já fica gostinho aí pro próximo episódio, porque a gente aqui é assim, a gente quer sempre se superar. É isso mesmo, gente. Olha só, você que tá só ouvindo através das ondas da 90.9, tenho certeza que você gostou muito de ouvir tudo isso também. Aproveita, vai lá no YouTube e deixa o seu comentário. O que é que você achou do episódio de hoje? Não é isso, Denise? Do Baião de 2, com o delegado Odilo Sena. Eu quero saber o que é que você achou aí também. Tenho certeza que vai ter muito comentário bacana, viu, Denise? Deixa o seu recadinho. Deixa. Um beijo e até o nosso próximo encontro, até o próximo episódio do nosso Baião de 2. Tchau, gente.